Em fevereiro de 1959, 9 pessoas morreram nas montanhas geladas dos Montes Urais, na então União Soviética. Todas eram jovens, experientes, treinadas. Nenhuma morreu da mesma forma exata, e algumas apresentavam ferimentos que, até hoje, desafiam explicações simples. Durante décadas, o caso foi arquivado com uma conclusão vaga, quase burocrática. Mas cada vez que ele é revisitado, uma sensação permanece. Há algo nessa história que não se encaixa. Algo que escapa. O grupo era formado por estudantes e recém-formados do Instituto Politécnico dos Urais, pessoas acostumadas ao frio extremo, a longas travessias, à sobrevivência em condições hostis. O líder da expedição se chamava Igor Dyatlov, metódico, responsável. O objetivo da viagem era simples. Uma travessia de esqui por uma região remota, como tantas outras que já haviam feito antes. Nada naquela expedição indicava risco fora do comum. Nada sugeria que aquele seria o último registro da vida de todos eles. No fim de janeiro, o grupo partiu. As cartas enviadas às famílias eram tranquilas, até bem-humoradas. Fotografias mostram risos, brincadeiras, neve até os joelhos e um espírito de camaradagem que não combina em nada com o fim que os aguardava. A última noite registrada foi no dia 1º de fevereiro. Eles montaram acampamento numa encosta da montanha, conhecida pelos povos locais como Kolatsiakl, a Montanha dos Mortos. O nome, embora sinistro, nunca havia sido levado muito a sério. O que aconteceu naquela noite não foi testemunhado por ninguém. Só pode ser reconstruído a partir do que ficou para trás. Dias depois, quando o grupo não retornou no prazo combinado, equipes de busca foram enviadas. O acampamento foi encontrado relativamente rápido. E foi ali que tudo começou a ficar errado. A barraca estava parcialmente soterrada pela neve, mas não destruída por fora. O detalhe mais perturbador era outro. Ela havia sido cortada de dentro para fora. Os pertences do grupo ainda estavam lá. Botas, casacos, comida, equipamentos, como se todos tivessem saído às pressas, no meio da noite, em temperaturas extremas, praticamente descalços e mal vestidos. Não havia sinais claros de luta dentro da barraca, nem indícios de que alguém tivesse entrado ali à força. Pegadas foram encontradas levando para fora do acampamento. Algo chamou a atenção dos investigadores. Elas não indicavam corrida. Pareciam passos firmes, quase organizados, como se o grupo tivesse saído deliberadamente, mas sem tempo para se preparar. Os primeiros corpos foram encontrados a cerca de 1 quilômetro dali, próximos a uma linha de árvores. 2 deles estavam apenas de roupas íntimas, descalços, com sinais claros de hipotermia. Entre eles, restos de uma pequena fogueira improvisada. Galhos quebrados até alturas incompatíveis com uma pessoa comum sugeriam que alguém havia subido nas árvores. Outros corpos foram encontrados espalhados entre a floresta e o acampamento, como se tentassem voltar. Alguns apresentavam fraturas graves, costelas quebradas, crânios danificados, mas sem sinais externos compatíveis com um impacto comum. Era como se o corpo tivesse sofrido uma força intensa, sem que a pele tivesse sido rasgada. Meses depois, quando a neve começou a derreter, os últimos corpos foram encontrados num pequeno barranco, parcialmente cobertos por água e gelo. Foi nesse ponto que o caso deixou de ser apenas estranho. Uma das vítimas não tinha língua, outra não tinha olhos. Havia níveis elevados de radiação em algumas roupas, e marcas que não correspondiam a animais conhecidos da região. Os laudos médicos afirmavam que as fraturas eram comparáveis às de um acidente de carro em alta velocidade, mas não havia sinais de colisão, nenhum veículo, nenhuma queda significativa. A pergunta era inevitável. O que poderia ter causado esse tipo de dano no meio de uma montanha isolada? A investigação oficial concluiu que o grupo morreu devido a uma força natural desconhecida e irresistível. Essa foi a frase exata.
Nenhuma explicação detalhada, nenhum responsável, nenhuma continuação real da apuração. O caso foi encerrado, mas nunca esquecido. Anos depois, documentos foram reabertos. Testemunhas relataram luzes estranhas no céu naquela mesma noite, esferas alaranjadas vistas por moradores e até por outros grupos na região. Relatórios militares da época indicam testes secretos nas proximidades, mas nenhuma admissão formal jamais foi feita. Outras teorias surgiram: avalanche, ventos extremos, pânico coletivo, infrasom. Algumas explicam partes da história, nenhuma explica tudo. Nenhuma explica por que cortaram a barraca, nenhuma explica a radiação, nenhuma explica a calma aparente das pegadas, nenhuma explica a ausência de ferimentos externos compatíveis. E talvez o mais perturbador seja isso: quanto mais racional a explicação tenta ser, mais lacunas ela deixa. Até hoje, pesquisadores independentes, cientistas e curiosos revisitam o caso, não porque buscam uma resposta sobrenatural imediata, mas porque sentem que algo essencial foi omitido. Não necessariamente um monstro, nem uma conspiração simples, mas um evento que não podia ser totalmente exposto. Talvez o incidente do Passo Dyatlov não seja uma história sobre o que atacou aquelas pessoas, mas sobre os limites do que estamos dispostos a admitir quando a realidade foge do controle. Porque, às vezes, a verdade não é confortável. Ela não cabe em relatórios. Ela não se encerra com um carimbo oficial. E talvez naquela noite gelada de fevereiro, aquelas 9 pessoas tenham se deparado com algo que não estava previsto em nenhum manual de sobrevivência. Algo que não deixou respostas claras. Apenas silêncio.